O EBITDA parece um indicador muito simples. No entanto, ele é uma das métricas mais poderosas e sensíveis quando mal interpretado no mundo corporativo. Em M&A e em valuation e reestruturação empresarial, ele separa boas decisões de alocação de capital. Mas o que é alocação de capital? Alocação de capital, na prática, significa como empresas decidem onde colocar o seu dinheiro. Se vai investir em crescimento, em estrutura, aquisição de ativos, redução de dívida ou talvez expansão dos negócios. Basicamente, a forma como o capital é distribuído dentro de um negócio para gerar retorno ao longo do tempo. Poucos indicadores financeiros são tão utilizados e tão debatidos ao mesmo tempo e tão mal compreendido como é o caso do EBITDA. Em reunião de conselho de administração, em processos de fusão, de aquisição, em avaliação de empresas, análise de crédito, decisão de investimento, geração corporativa, o EBITDA se tornou uma métrica mais observada do mundo. Mas existem uma grande diferença entre saber calcular o EBITDA e saber interpretá-lo ou saber usar ele como instrumento principal de geração de valor econômico dentro de uma empresa. Um analista experiente, aliás, um analista iniciante, ele aprende a calcular o EBITDA em poucas horas. Um analista experiente, especialista em valuation, por exemplo, ele aprende a interpretá-lo ao longo dos anos. E o verdadeiro mestre em finanças corporativa entende suas limitações, seus vieses, suas aplicações e, principalmente, o papel dele dentro da criação de riqueza para os acionistas. O EBITDA significa Earn Before Indirect Tax Depreciation and Amortization, ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A ideia é medir o desempenho operacional de um negócio, de uma empresa, antes dos efeitos estruturais de capital, da carga tributária, dos investimentos passados, que geram depreciação e também geram amortização. Em outras palavras, ele tenta responder uma pergunta muito simples e muito poderosa. Quanto a operação da empresa realmente gera resultado antes das decisões financeiras e contábeis. Agora, para você entender isso de forma muito simples e na prática, imagine duas empresas exatamente iguais. A empresa A tem dívidas, a empresa B ela não tem dívida, ela tem uma dívida de 500 milhões. Eu vou voltar aqui para ficar mais didático. A empresa A não tem dívida, ou seja, não tem nenhuma dívida. A empresa B tem uma dívida de 500 milhões. Se você olhar o lucro líquido, provavelmente a empresa B vai parecer pior por causa dos juros. Mas operacionalmente, ela pode ser exatamente igual a outra empresa, em comparação. E por isso que o EBITDA existe. Ele tira o efeito dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização para permitir uma comparação da operação pura. O cálculo pode ser feito de duas formas. Você pode partir do EBIT, que é o lucro operacional, e a soma da depreciação e da amortização. Ou você pode partir do lucro líquido e adicionar juros, impostos, depreciação e amortização. Mas o objetivo sempre é o mesmo. É isolar a capacidade operacional do seu negócio, da sua empresa. Agora um ponto muito importante, existe um erro muito comum no mercado que é achar que o EBITDA ele é caixa. E na verdade não é verdade. O EBITDA não é caixa. O EBITDA é o resultado operacional ajustado. Vou te dar um exemplo prático
para melhorar o seu entendimento. Imagine uma empresa que tem uma receita de 100 milhões, tem um custo de 60 milhões, tem despesas administrativas de 20 milhões e depreciação de 5 milhões. Então o EBIT seria 15 milhões e o EBITDA seria 20 milhões. Agora, mesmo com esse EBITDA, se essa empresa aumentar o estoque em 10 milhões e aumentar contas a receber em 8 milhões, o caixa pode ser muito menor. Então o EBITDA não representa o fluxo de caixa. Por isso, um CFO experiente, ele nunca olha o EBITDA sozinho. Ele sempre olha o EBITDA, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, retorno sobre o capital investido. Porque a empresa não quebra por falta de EBITDA. Empresas quebram por falta de caixa. Agora, entrando em valuation, por exemplo, o EBITDA fica ainda mais importante. Um dos múltiplos mais usados é o EV, sobre o EBITDA. O que significa EV? EV significa Enterprise Value, ou valor da firma. Ele representa o total da empresa. O EV é igual ao valor de mercado mais dívidas líquida menos o caixa. Vamos para um exemplo para ficar mais didático e de fácil compreensão para você. Uma empresa que vale 500 milhões na bolsa e tem dívidas, e tem 100 milhões de dívida líquida, o EV é de 600 milhões. Se a empresa gera 60 milhões de EBITDA, então o EV/EBITDA é igual a 10 vezes. Na prática, significa que o mercado está pagando 10 vezes a capacidade operacional da sua empresa. Agora, isso exige um certo cuidado, porque comparar múltiplos sem um contexto pode ser muito perigoso. Uma empresa que, com 5 vezes o EBITDA, pode parecer que está barata, mas pode também estar perdendo o mercado, ter tecnologia defasada ou problemas estruturais também. Então, múltiplos baixos não significa automaticamente uma grande oportunidade. Outro indicador importante é a margem do EBITDA, que é o EBITDA dividido pela receita líquida. Se uma empresa tem um faturamento de 100 milhões e 25 milhões de EBITDA, a margem é de 25%, o que significa que cada 100 reais vendido, 25 reais fica no resultado operacional, antes dos efeitos financeiros contábeis, tá? A margem, geralmente, ela indica uma eficiência, uma escala de poder de precificação. Margens baixas podem indicar concorrência forte, ineficiência ou pressão nos custos. Agora, um ponto assim muito importante: o EBITDA não mede a criação de valor. Uma empresa pode crescer receita, crescer o EBITDA e ainda assim destruir valor. Vou te dar um exemplo para ficar mais didático. Se uma empresa investe 500 milhões para gerar 20 milhões de EBITDA adicional, o retorno pode ser muito baixo. Ou seja, houve um crescimento, mas não necessariamente houve criação de valor, não gerou valor real. Por isso, entram 2 indicadores mais sofisticados: o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e o EVA, que é o valor econômico adicionado. Esses 2 mostram se a empresa realmente está criando riqueza acima do custo do capital. Agora o EBITDA também tem algumas limitações muito importantes e que é importante você observar. Ele não considera investimentos futuros necessários, não considera estrutura de dívida, não considera capital de giro e pode mascarar problemas de caixa. Agora pensa junto comigo: uma empresa excelente normalmente tem crescimento de receita, crescimento do EBITDA, expansão de margens,
fortes, geração de caixa, alto ROIC e endividamento saudável. Quando tudo isso acontece juntos, você está diante de um negócio realmente extraordinário. Agora, na prática, para o empresário, o EBITDA funciona como um painel de controle, ajudando a responder se a operação está melhorando, se os custos estão sob controle, se a produtividade está aumentando e se a empresa está ficando mais eficiente. Agora eu vou te dar um exemplo aplicado. Imagine uma empresa de serviços financeiros com 5 milhões de receitas anuais, 3 milhões e meio de custos e despesas e 100 milhões de depreciação. O EBIT seria 1,4 milhões e o EBITDA seria 1,5 milhões, com margens de 30%, mostrando uma operação eficiente, muito eficiente. Mas ainda você precisa olhar o caixa. Olhar o caixa, inadimplência, crescimento, retorno sobre capital e geração de valor. No nível mais alto de finança corporativa, o EBITDA não é visto como lucro, mas como uma aproximação da capacidade operacional de geração de recursos antes da estrutura financeira e de contabilidade. Ele serve para comparar empresas, analisar eficiência, apoiar valuation, mas nunca deve ser usado sozinho. Os grandes investidores sempre olham o EBITDA junto com o fluxo de caixa livre, com ROIC, com EVA e também com alavancagem, crescimento sustentável e a qualidade da gestão. No final das contas, o EBITDA é uma ferramenta poderosa, mas ela é incompleta. Ela mostra o que a operação produz, mas quem realmente manda o valor da empresa é o fluxo de caixa, o retorno sobre o capital e a capacidade de crescer de forma sustentável. Empresas excepcionais não são as que têm o EBITDA alto, mas as que conseguem transformar o EBITDA em caixa, retorno, crescimento e crescimento de riqueza ao longo da vida. Esse é o nível mais alto de uma interpretação em finanças corporativa, valuation, private equity e valor e gestão de valor. Eu sou Alcide José, sou CEO aqui da BMGK Capital, somos parceiros comerciais das empresas Rodobens há mais de 22 anos, somos classificados como ouro no programa Quali Rodobens. Foi um prazer falar com você e transmitir para você um pouquinho do nosso conhecimento para te ajudar a inspirar a fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio. Um forte abraço, fique com Deus.